Fome muito grande virá sobre a nação. Estoque e mantimento vai vir sobre a nação, vai doer em muita gente. O Senhor está irado com a zombaria do povo. Deus vai mostrar que Ele é Deus na terra. Ele vai tocar no rico e Ele vai tocar no pobre. Praga que virá sobre a nação inteira, ela virá pior do que o Covid. A pastora e profeta de Deus, Regiane Maciel, em uma forte revelação da parte de Deus, diz que uma fome virá sobre a nação. Disse que devemos estar preparados, pois o que virá é algo muito forte, e que uma praga vai assolar a nação. Disse que Deus está irado com tanta zombaria, e que Deus vai tocar no rico e vai tocar no pobre. Compartilhe esse vídeo agora. Confira mais vídeos no canal. E Deus abençoe sua vida. O Senhor me levava numa visão. De frente, um batalhão do exército, aqui no estado do Acre. E eu chegava, amarrou meu esposo de moto em frente a esse batalhão. Quando a gente descia da moto, eu via centenas de pessoas naquela rua de frente ao batalhão. E eu olhava para as pessoas aonde eu passava, eu via as pessoas com muitas feridas no corpo. Muitas feridas como se fossem chagas, lepras, sabe? Aquelas feridas braba que as pessoas chamam ferida braba, mas que hoje elas falam que é lepra. E eu via no pescoço, via nos braços. E eu tocava nas pessoas e dizia: o senhor não está sentindo essas feridas doer? E as pessoas diziam: que ferida, eu não estou vendo nada. Era como se eles estivessem cegos e não estivessem vendo que o seu corpo estava sendo tomado de lepras. Eu olhava para o lado direito, né, da rua, e eu via um terreno baldio com uma tenda grande e escorada no muro, várias crianças, várias pessoas, mulheres, homens, todos como tivessem pessoas evangélicas separados daquele povo que estava leproso. E aí eu dizia para o meu esposo assim: amor, corre lá em casa e pega aquela pomada, uma pomada que até o nome Cetobeta. E eu tenho essa pomada aqui. Foi muito real esse sonho. Corre lá e pega essa pomada e vamos passar nas pessoas. E ele dizia assim: amor, não vai dar, porque a pomada não vai dar para todo mundo. E eu saí andando e olhando. Era adultos, não tinha crianças com lepra, mas eu vi os adultos com essa lepra no corpo. E daí eu olhava e saía andando e olhava, e as pessoas aumentando mais aquelas feridas sobre o corpo delas. E daí quando eu olhava para a direção atrás, eu virava as costas e olhava para trás, eu escutava barulho de muito grito, era muita gente, eram muitas pessoas correndo desesperadas para sair do estado, saindo das suas casas, indo embora, abandonando tudo. E eu olhava e eu via muitos caminhões. Eu via muitos caminhões de mudança. E esses caminhões de mudança, eu via eles numa fila gigantesca. Era como se essa fila não tivesse mais fim. E eu olhava em cima desse caminhão de mudança, eu via muitas coisas velhas. Eu via trapos, eu via guarda-roupas quebrados, eu via colchões velhos, eu não via nada novo no caminhão de mudança. E via um povo que gritava, pedindo ajuda para sair naquele momento. Era muitos caminhões, muitos. Era aqueles carrinhos abertos, era caminhões fechados, com o nome assim, frete. E eu olhava e eu ficava dizendo: meu Deus, por que esse povo todo está querendo se mudar? E aí aquela voz brandava nos meus ouvidos e dizia assim: olha para frente. E ajunta muitos sacos, mas tem que ser sacos brancos. E eu olhava, eu vi um plantio de milho, um plantio de trigo muito grande. E eu via duas balanças, uma do lado e uma de outra. E eu dizia para o meu esposo que ele tinha que conseguir muito saco. E ele trazia sacos, mas era aquele saco de lixo preto. E eu dizia para ele: não são esses sacos para colher esse trigo, é saco branco. É saco branco. E de repente o Senhor brandava no meu coração e dizia assim: filha, fala para o meu povo, grave bem isso aqui, fale para o meu povo estocar o trigo, porque é o tempo que eu estou trazendo a bonança.
Porque depois disso aqui vai vir uma fome muito grande sobre a nação. E eu saía gritando como uma louca no meio daquele povo, naquela rua. Eu dizia: é tempo de você escolher o trigo, vamos estocar o trigo. Porque o Senhor está me mandando alertar. Só que eu gritava e o povo não dava ouvido. Eu gritava para o povo pegar os sacos e o povo não dava ouvido. E eu pegava, entrava dentro daquele plantio com meu esposo e eu começava a estocar trigo. Os meus sacos, eles transbordavam de trigo. E eu tentava amarrar os meus sacos, era saco branco, como fosse saco de linho. O Senhor disse que tinha que ser aquele saco. Sabe aquele saco de pano, mas como fosse um linho? E eu começava a amarrar os meus sacos e soltava. E o trigo era bem branquinho, como o trigo normal aqui, que você faz bolo. E eu dizia para o povo desperta, porque a fome está vindo, o Senhor manda estocar o trigo. E eu olhava, eu colocava o meu saco no lado de uma balança e colocava o saco de outras pessoas de outro lado. Eu via as pessoas colhendo um tantinho de trigo assim no seu saco e desistia. E eu começava a colher e eu colhia. Eu dizia para o meu esposo: não importa quem não quer colher o trigo, o importante é que nós vamos colher. E nós vamos colher o máximo de trigo que nós puder, porque nós vamos ajudar a alimentar muita gente quando a fome vier. E eu começava e eu via aquela balança enorme. Era 2 balanças, uma do lado e outra de outro. É como se aquela balança grande, gigantesca, que estava com aquele saco muito grande de trigo, ela estivesse na medida certa e aquela outra balança não tivesse na sua medida certa. E aí a balança ela fazia assim. O peso do saco de trigo que eu colhia, ele entortava a balança e ele ficava bem suspenso. E eu começava a gritar para o povo: é muito milho, ou é muito trigo, perdão. É muito trigo, vocês precisam estocar o trigo. Vocês precisam juntar esse trigo. O Senhor está mandando eu alertar o povo para ajuntar esse trigo. Mas o povo não dava ouvido. Eles não davam ouvido. Então eu quero que você aqui, nesta tarde, você medite em Atos, capítulo 2, 17 até o versículo 21. O Senhor ele me mostrava essa lepra nas pessoas, pessoas feridas, mas as pessoas não davam credibilidade quando eu dizia: vocês estão feridos, vocês precisam de cura. E eles diziam: nós não estamos vendo nada, eu não estou sentindo nada. Eu via muitas pessoas no meio das outras feridas, mas eu via muita gente separada daquelas pessoas que estavam feridas. Só que eu via nesse tumulto, as pessoas não queriam colher o trigo, as pessoas não davam ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que vinha aquela palavra, a fome, uma fome muito grande virá sobre a nação. Deus tem usado tanto a mim como vaso de honra para alertar: povo, estoque mantimento, estoque mercadoria. Mas pastora Regiane, eu não tenho dinheiro, como eu vou estocar? Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai mandar condições para você guardar mantimento, para você guardar mercadoria. Porque o que vai vir sobre a nação vai doer em muita gente. O Senhor está irado com a zombaria do povo. Deus vai mostrar que Ele é Deus na terra. Ele vai tocar no rico e Ele vai tocar no pobre. Mas eu vou dizer algo para vocês aqui: Deus não vai escolher quem Ele vai tocar. Sabe por quê? Porque a blasfema tem se humilhado no meio do povo. A vaidade tem se aumentado no meio do povo. A zombaria com os profetas, com as coisas de Deus, tem se aumentado, tem se multiplicado. Os mentirosos vêm nas redes sociais mentir e o povo está enricando os mentirosos, os macumbeiros, os feiticeiros e os falsos profanos. Mas não colocam Deus como prioridade na sua vida, na sua casa. E Deus está irado com esse tipo de gente. E o Senhor disse: filho, eu vou descer com muita bonança. Mas também o meu povo tem que se preparar para a escassez, para a fome, para a peste, para a praga que virá. E a praga que virá sobre a nação inteira, ela virá pior do que o Covid. Grave esse vídeo dia 23 de novembro do ano 2023. Eu fiz um alerta aqui há mais ou menos um mês atrás de uma doença que afetaria as crianças. Zombaram de mim. E vocês vão saber o tamanho do Deus que é na minha vida. Porque Deus está mandando eu alertar e o povo não quer dar ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Compartilhe esse vídeo agora. Confira mais vídeos no canal. E Deus abençoe sua vida.